1 Reis 19, verso de número 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizera com você como eu fiz com alguns deles. Verso 3. Elias teve medo e fugiu para se salvar com vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou entrou no deserto, caminho de um dia. Chegou a um pé de zimbro, deitou-se e orou, pedindo a morte, e disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus pais. Depois se deitou debaixo de um zimbro e dormiu. De repente o anjo do Senhor tocou nele e disse: levanta-te, come e bebe. E você se assenta glorificando a Deus. Queridos, o que nós acabamos de ler aqui agora é uma história muito conhecida e pregada em nosso meio, a qual nós conhecemos um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta esse, conhecido como Elias. Elias, ele é relatado o início do seu ministério no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Observamos aqui alguns personagens bíblicos, a qual nós acabamos de ler. Um deles conhecido como Acabe e também outro conhecido como Jezabel. O rei Acabe, ele foi rei do reinado do norte em Israel por cerca de 22 anos. E a história vai dizer que Acabe foi um dos piores reis a qual assumiu o compromisso diante de reinar daquele povo. Observamos que Acabe, ele faz alianças a qual não é para fazer. Aliança essa a qual ele se casa com a mulher conhecida como Jezabel. Todos nós sabemos que Jezabel é uma mulher idólatra. Todos nós sabemos que Jezabel é alguém que adora a Baal. A história vai dizer que nesse período em que Acabe, ele faz essa aliança e ele casa-se agora com Jezabel, a Bíblia diz que diante de Israel, eles trazem e levantam altares. Eles adoram outros deuses. A história vai dizer que esse povo, eles passam por um período de uma frieza espiritual. Ao qual ler a história, nós observamos que Acabe, filho de Onri, e Jezabel, filho de Etibaal, eles estão adorando outros deuses na terra do Deus de Israel. Ao lermos a história, apóstolo, nós observamos e vemos que o inimigo, ele está ganhando espaço. Ao ler a história, nós observamos e vemos que o inimigo, ele está sendo adorado. Ao lermos a história, nós observamos e também nós vemos que o inimigo, ele tem as suas estratégias para começar a crescer diante do povo de Deus. Ao olhar a história, nós observamos que o inimigo está dominando territórios, levantando altares e fazendo com que o povo viesse ter uma frieza espiritual terrível sobre a sua santificação e a sua intimidade com Deus. É aí que aparece Elias, capítulo de número 17, aonde a Bíblia diz que Elias, ele é apresentado pelo próprio Deus. Eu quero deixar algo frisado aqui para que você possa receber essa palavra. Observamos agora que quando nós olhamos o livro de 1 Reis 17, nós observamos o inimigo ganhando espaço, poder, honra, através de Acabe e também através de Jezabel. Mas a história diz que quando o inimigo pensa que está prevalecendo, lá vem Deus apresentando Elias como profeta naquela terra. Eu quero já liberar um primeiro profético de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Talvez dentro do seu lar o inimigo está achando que ele vai prevalecer. Talvez dentro da sua casa, da sua empresa, na rua onde você mora, o inimigo está achando que vai levar vantagem. Mas fica tranquilo, Elias é a arma secreta de Deus. No tempo de apostasia e de frieza
poderoso espiritual. E eu preciso liberar isso aqui sobre a tua vida nesse dia chamado hoje. O que o inimigo não sabe é que depois desse culto, quem vai te apresentar naquela rua é o próprio Deus. O que o inimigo não sabe é que diante da sua casa e da onde você mora e diante de onde você passa, pode ficar tranquilo que se até hoje o diabo achou que estava reinando, ele vai ter que saber que diante desse culto, quem vai te levantar é Deus, é Deus, é Deus. A história diz que Acabe é filho de Omri. A história vai dizer que Jezabel é filho de Etibaal. Só que você não vê a história falando a respeito da genealogia de Elias. Simplesmente no capítulo de número 17, a Bíblia vai dizer que Elias, ele aparece. E quem é que apresenta Elias? O próprio Deus. Talvez alguém pode olhar e pode dizer, quem é esse? De onde é que ele vem? Para onde é que ele vai? Mas o que as pessoas não sabem é que quando Deus aponta o dedo para você, meu irmão, e está apontado e pronto e acabou, vou liberar. Olhe para mim. Talvez as pessoas não sabem quem você é, de onde você veio, de onde você vai, e até mesmo qual é o seu nome, mas fica tranquila. O dedo de Deus apontou para você e está dizendo, está chegando a sua hora. Eu vou liberar, só dá um pouco de microfone que eu estou sem nada aqui. Mas eu preciso profetizar algo de Deus para a tua vida. Esse mal que prevaleceu até hoje vai ter que saber que na Motinga 1509 Deus está te levantando. Olhe para alguém e diga, quem vai te levantar é Deus. Diga para ele, não pode ter recursos financeiros, não pode estar no cartaz, não pode ter nome, não pode ter genealogia, mas fica tranquilo, você é a arma secreta de Deus. Elias é apresentado bem rápido e objetivo. Quando Elias ele é apresentado, a Bíblia diz que ele vai diante de Acabe, do rei. E vai dizer, perante cuja face o Senhor estou, não cairá chuva nem orvalho sobre a terra. A Bíblia diz que Elias libera uma palavra, e quando Elias libera uma palavra, obrigado, Eloy. A Bíblia diz que não chove durante 3 anos naquela terra. A consequência de não cair chuva, tudo aquilo que você planta você não colhe, porque não chove. A consequência das palavras de Elias seria uma consequência muito pesada, porque a agricultura, os animais, a cidade, o povo iriam de passar por uma grande crise. Por quê? Porque não chove. Se não chove, não tem recurso. Observamos que quando Elias ele fala com Acabe, a Bíblia Sagrada vai nos dizer agora que a voz de Deus vai olhar e vai falar com Elias, dizendo, Elias, sai da onde você está, desce para o Querite, toma da água do Querite. Por quê? Porque do Querite você toma da água, e eu já ordenei aos corvos para que te sustente. A Bíblia diz que o período é um período de crise, é um período de palavras proféticas. E Elias, ele iria de sofrer as consequências daquilo que saiu da sua boca. Ele desce para o Querite, ele toma da água, ele come do pão, ele come da carne. Mas a Bíblia diz que pela consequência da chuva, o Querite seca. Quando o Querite seca, lá vem a voz de Deus falando com Elias de novo, dizendo, Elias, sai do Querite, vai para Sarepta. Por quê? Porque em Sarepta eu já ordenei uma viúva que te sustente. Eu preciso liberar uma palavra profética para a tua vida nesse dia chamado hoje. Alguém está olhando e está dizendo, a terra está em crise. Alguém está olhando e está dizendo, o país está difícil, está complicado e está em crise. Mas a palavra profética para a tua vida hoje é, pode ficar tranquila. No tempo de crise Deus tem uma direção para a tua vida. Eu vou dizer isso aqui de novo, no tempo de crise Deus tem uma direção para a tua casa. A voz de Deus te trouxe nessa noite para te dizer, Elias, eu não vou ordenar, pode ir, porque já está tudo preparado. Olhe para alguém e diga, tem um decreto de Deus para a tua vida. Diga para ele, tem resposta de Deus para a tua casa. Diga para ele, ano de 2026, ninguém vai se perder diante desse altar. Tem direção de Deus, de Deus, de... Você aí, que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar
assistindo e participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Elias, ele chega em Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, ele vê uma pobre viúva a qual Deus tinha falado com ele. Olhe para cá. O que é que essa mulher faz? Ela está se encurvando, catando gravetos e cavacos. A história dessa mulher é uma história muito crítica, porque a Bíblia diz que o que ela tem é só para aquele dia. Ela vai comer e vai morrer junto com seu filho. Olhe para mim. Observamos que Deus vai falar para Elias, dizendo: Elias, sai do Querite e vai para Sarepta, porque eu vou levantar uma viúva. Viúva, nós já observamos que ela perde o seu marido. O marido nos fala de estrutura, e a história vai dizer que essa mulher está sem estrutura alguma. Estrutura física, estrutura financeira e até mesmo estrutura espiritual. O que nós observamos é que Elias, ele ouve a voz de Deus, e quando ele chega em Sarepta, ele encontra a viúva que Deus disse que iria de levantar para abençoar ele. Quando Elias encontra a viúva, ele vai olhar para ela e vai dizer: me traz um copo de água. Essa mulher agora, ela traz um copo de água, e no caminho Elias vai olhar e vai dizer: ei, além do copo de água, prepara para mim um pedaço de bolo. Ela vai olhar e vai dizer: tão certo como vive o Senhor, o vosso Deus, olha para mim, catando gravetos, catando um cavaco, e o que eu tenho é um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. Eu vou preparar um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós morreremos. Nós observamos que essa mulher, ela fala que ela irá de morrer porque a sua casa está debaixo de um decreto de morte. Aí lá vem Elias como profeta sendo levantado por Deus, dizendo: fica tranquila, assim te diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar. Quer mais? E o azeite da botija também não vai cessar. Ô bispo, o que é que o Senhor está dizendo? Aquela casa estava debaixo de um decreto de morte, mas aonde o profeta de Deus pisa, o decreto é mudado. Vou liberar. Eu vou liberar. Alguém olhou para você e disse: vai morrer. Alguém olhou para você e disse: vai perecer. Vai não, Satanás. 2026 é o ano da multiplicação de Deus, de Deus. Olhe para mim. Quando Elias libera o decreto, a palavra de morte é quebrada. É o quê? Quebrada. Olha para mim. É quebrada, Léo. Ei, a Bíblia diz que Elias agora é conhecido por Acabe como um atormentador de Israel. Há uma disputa no mundo espiritual diante desses homens. E qual é a disputa? De saber qual é o Deus que tem que ser adorado. Elias é crente, irmão. Ele vai olhar para Acabe e vai chamar Acabe para o desafio. E o que é que Elias faz? Ele convoca Acabe, os seus homens e os seus deuses para buscar aos céus, diante ao Monte Carmelo, o monte da resposta de Deus. Olhe para mim. A Bíblia diz que sobe Elias, sobe Acabe e os profetas. A condição é o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus de Israel. Olhe para mim. A Bíblia diz que Acabe pega os seus homens, seus profetas, seus meninos, sobe para o Carmelo, prepara o que tem que preparar, e Elias está quietinho no canto. Ei. Eles começam a dançar, clamar, gritar, fazer tudo o que tem que ser feito. E o Deus de Acabe não dá sequer uma resposta. A Bíblia diz que Elias vai olhar e vai dizer: olha a convicção de quem tem Deus com ele. Grita mais alto, porque talvez ele saiu. Grite mais alto, porque talvez não estejam te ouvindo. E a Bíblia diz que deu meio-dia e nada do Deus do inimigo fazer alguma coisa. Só que tem um porém. Chega a hora de Deus, chega a hora de Elias prestar o seu culto a Deus. Olhe para cá. Você não precisa provar nada para ninguém. O teu momento vai chegar e vai ter resposta de Deus para a tua vida. Vou finalizar. Olhe para cá. Chega a hora de Elias. Diga para alguém: vai chegar a tua hora. Mas pode dizer: vai chegar o teu momento. Diga para eles: ei, o que é que Elias faz? Repara o altar.
cava-se valetas. E Elias vai dizer: eu vou colocar no altar de Deus aquilo que ninguém tem. Coloca água. O culto de Elias naquele dia tinha que ser diferente. Sabe aquele dia que você precisa de uma resposta de Deus? Era o dia de Elias no Carmelo. Só que Elias entende que para viver o que nunca viveu, ele tem que colocar no altar aquilo que ninguém nunca colocou. Olhe para mim. Coloca água. Ele se posiciona como homem de Deus. E ele faz uma oração rápida. Que oração é essa? Ó Deus de Israel, responda-me. Responda-me. Só que Elias vai dizer: eu não quero qualquer resposta. Eu quero a resposta que o Deus do inimigo não deu. Olha para cá. Quando Elias fecha a boca, de repente, dos altos céus começa a cair fogo, 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 fogo. Ô bispo, e o que é que o Senhor está dizendo? Essa semana é a semana da justificação de Deus na tua vida. Tu aguentou calado, tu viu calado, tu ouviu calado, e Deus está dizendo: fica tranquilo, Elias. Enquanto tu fecha a boca, quem fala por você sou eu, sou eu. Só que o Deus de Elias responde com fogo. Responde com o quê? Com o quê? Fogo. E pensa num Deus que gosta de fogo, apóstolo. Certo dia ele vai olhar para Ezequiel e vai dizer: o que é que você vê? Em Ezequiel vai dizer: eu vejo uma roda. Dentro dessa roda eu vejo outra roda. E o que é que movimenta a roda? Fogo. Certo dia ele vai tomar a boca do profeta Isaías, vai dizer: quando passares pelas águas não te submergirão, quando passares pelos rios. Ele vai dizer também: ó, e quando passares pelo fogo, chama alguma arderá sobre ti. É o mesmo Deus que no livro de Daniel ele vai olhar e vai ver 3 homens na fornalha ardente, a qual o rei Nabucodonosor coloca 3 homens lá para ser queimados 7 vezes mais. A Bíblia diz que de repente alguém está olhando e está dizendo: pera lá, nós não colocamos 3, e por que é que tem 4? Porque o 4º homem da fornalha se apresenta naquele dia. Nós observamos também que ele toma a boca de João Batista e vai dizer: eu vos batizo com água, mas pode ficar tranquilo que está chegando aí que vai vos batizar com Espírito e com fogo, 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 fogo. Olhe para mim, é o mesmo que no livro de Atos 2 vai olhar e vai dizer que de repente estavam todos reunidos dentro de uma casa, e de repente sobreveio um barulho de um som de um vento impetuoso, e de repente todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e eram línguas repartidas como de fogo, fogo, fogo. É o mesmo que no livro de Atos, capítulo de número 28, 27, 28, a qual Paulo passa por uma tempestade terrível, a navegação se quebra, Paulo vai parar numa ilha chamada Malta. De repente está todo mundo unido, todo mundo junto. Paulo começa a pegar gravetos e começa a colocar diante da fogueira, e enquanto a fogueira está acendendo-se, a Bíblia diz que no meio da fogueira uma víbora pula e pega no braulo de Paulo. Olhe para cá, porque aonde tem fogo a víbora não permanece, aonde tem fogo a víbora não fica. Eu quero que você levante as tuas mãos direita para cima, para receber uma palavra profética da parte de Deus sobre a tua vida hoje. O diabo achou que ia prevalecer, mas nesse domingo Deus está dizendo: eu vou te responder. Olhe para alguém e diga: o fogo de Deus. Não, diga mais forte, diga: o fogo de Deus. Diga: vai descer sobre a tua casa hoje. Diga para ele: aonde tem fogo, depressão não fica. Aonde tem fogo, ansiedade não fica. Aonde tem fogo, pombagira não fica. Aonde tem fogo, Zé Pilindra não fica. Aonde tem fogo, todo mão é queimado. Então levante a mão. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui.
Há uma autoridade de Deus sobre a tua vida hoje. Deus te trouxe nessa noite para te dizer: vai ter resposta, vai ter poder. Olhe para mim. O fogo desce, eu acabo aqui, se coloque de pé. Quiser palavra, vem amanhã na segunda da conquista. Tomei 20 minutos seus, olhe para cá. O fogo desce, o fogo correndo aqui, o fogo. Deus vai olhar para Elias, vai dizer: Elias, manda Acabe se preparar, porque vai cair chuva sobre a terra. Quando o Espírito de Deus fala com Elias que vai chover, é o próprio Deus olhando para Elias e dizendo: aquilo que não acontece há 3 anos, diga ao povo se preparar, porque vai acontecer. Eu vou dizer isso aqui de novo. Eu não sei o que está travado sobre a sua vida. Eu não sei o que está travado sobre a tua casa. Eu não sei o que está travado sobre a sua família, mas Deus te trouxe nessa noite para te dizer que 2026, aquilo que estava travado, Deus está destravando agora. Elias pega o seu moço e manda o moço subir na montanha. O menino sobe 1 e não vê nada. Sobe 2, não vê nada. Sobe 3, não vê nada. 4, 5, 6 vezes. Elias manda esse menino subir a montanha durante 7 vezes. Quantas vezes? 7. Durante 6 vezes ele vai dizer: Elias, eu não vi nada. Sobe de novo. Quando o menino sobe pela 7ª vez, ele vai voltar com uma resposta. Diga para alguém: do jeito que você veio, você não vai voltar. Diga: vai ter resposta de Deus essa noite para a tua vida. Olhe para mim. Olhe para mim. O que é que o menino vê? Ele vai dizer: Elias, eu vejo uma pequena nuvem, Léo, do tamanho da mão de um homem. Não sei se você pega isso aqui. A mão pode ser do homem, mas a providência que está chegando é de Deus. Ei! Como é que Deus diz para Elias que vai trazer, pastor Cristiano, uma grande chuva, sendo que a nuvem que Elias recebe a notícia não é proporcional com aquilo que Deus disse que ia fazer? Porque todos nós sabemos que para ter uma grande temporal e uma grande chuva, as nuvens têm que estar o quê? Carregadas. As nuvens têm que estar o quê? Cheias. O que Deus fala para Elias que vai fazer é grande, mas o que Elias está vendo é algo pequeno. O que Elias enxerga não se compara com aquilo que Deus diz que iria te trazer. Olhe para mim. Eu vim liberar um decreto aqui para você agora. Hoje não é a noite de Deus usar o grande para fazer coisas grandes. Hoje é a noite de Deus usar o pequeno para fazer coisas extraordinárias. Eu vou liberar isso aqui de novo e já vou passar meu microfone. Tem pessoas que não estão dando nada para você. Tem pessoas que não estão acreditando naquilo que Deus disse que ia fazer. Talvez se você olhar para aquilo que Deus disse, para a promessa de Deus sobre a tua vida, não se compara com aquilo que você está vivendo. Mas eu preciso liberar. Deus não depende de cenário para cumprir promessa. Essa noite de domingo, Deus está dizendo: o que eu vou fazer é grande, mas pode ficar tranquilo, é você que eu vou usar. É você que Deus vai usar. Diga para alguém: está preparado? Mais forte. Diga para alguém: está preparado? O que Deus vai fazer na sua vida é grande.
Diga para ele, mas Deus vai usar você. Diga para ele, hoje é a noite de Deus usar o pouco para fazer coisas maiores. Eu quero que você erga as suas duas mãos bem alto, bem alto, bem alto. Isso. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal. O quê? Que a tua chuva vai descer. Chegou a tua hora. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover. Tem coisas grandes chegando sobre a sua vida. Você é o Elias de Deus aqui hoje. Talvez ninguém saiba o teu nome, é de onde você veio, mas Deus está dizendo, é você que eu vou levantar hoje. É você que Deus vai usar hoje. Isso, diga bem forte. Abra as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá. Isso. Como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Se pedimos, Jesus virá. Como esse ano é o ano da virada de Deus na sua vida. será? Esse é o ano que Deus vai te levantar como nunca te levantou. Esse ano é o ano da autoridade de Deus sobre os teus lábios. Olhe para mim. Elias faz tanto milagres em um tempo curto, que Acabe vai olhar para Jezabel e vai dizer, você tem visto o que o Deus de Elias faz? Síndrome de Acabe não consegue reconhecer que Elias tem Deus na vida. Você não vê Acabe dizendo, você viu o que Elias está fazendo? Tem pessoas que não têm a capacidade de entender e de identificar que Deus é na sua vida. Jezabel, quando fica sabendo o que Elias está fazendo através da presença de Deus, ela pega um mensageiro e ela manda uma mensagem dizendo, como eu matei todo mundo, eu vou matar você. Síndrome de Acabe não consegue reconhecer que Deus é na sua vida. E síndrome de Jezabel não consegue te enfrentar tete a tete, fica mandando indiretinha. Mas quando eu vejo Jezabel mandando recado para Elias, sabe o que Jezabel está dizendo? Eu não posso gostar dele, mas a unção que está sobre a vida dele eu tenho que respeitar. Quando Elias lê a mensagem, ele tem medo. Ele tem o quê? Primeira coisa que Elias faz, ele abre mão do seu obreiro. Acabe, a síndrome dele é de não reconhecer Deus na sua vida. Síndrome de Jezabel não consegue te enfrentar tete a tete, pessoalmente. E síndrome de Elias está abrindo mão daquilo que Deus não disse para ele abrir. Olhe para mim, eu encerrei minha oportunidade. E a Bíblia diz que Elias, ele entra dentro de um deserto. Ele se assenta debaixo de um pé de zimbro. E ele faz uma oração a Deus. Sabe qual é a oração que Elias faz? Me mata, porque eu não sou melhor do que os meus pais. A Bíblia diz que Elias não vê resposta alguma de Deus no deserto. E sabe o que ele faz? Ele dorme. Quando Elias dorme, ele está querendo dizer, já que Deus não me responde, eu vou acelerar o processo da morte. Ei, olhe para mim. Ô bispo, por que é que Deus respondeu Elias na água, na chuva, no fogo, e Deus não responde Elias no deserto? Porque Deus não responde oração de desistência. Olhe para mim. Ao ponto de Deus fazer um anjo descer no meio do deserto de Elias e tocar sobre Elias na sua pior crise. Olhe para cá, Elias estava no ápice, orando o fogo descendo, orando a chuva cessando, orando o milagre multiplicando. Mas de repente ele vai de 100 a 0 rápido. E quem é que nunca entrou numa crise espiritual? Estava no monte orando,
buscando, clamando, jejuando, e daqui a pouco você olha e você diz: eu não sou esse cara, eu não sou essa mulher que eu estou sendo hoje. Quando Elias, ele está no deserto, o anjo desce. E sabe o que a Bíblia diz? Que o anjo toca em Elias. E tudo que Elias precisava era ser tocado por Deus. Olhe para mim. Quando o anjo toca, ele vai olhar e vai dizer: Elias, come, bebe. E Elias, ele até se levanta, apóstolo, ele come, ele bebe, mas ele torna a deitar de novo. Porque tem provas que vêm para tentar nos derrubar. Tem provas que vêm para tentar nos impedir. Você até está bem na quarta, mas na sexta você desanima, no domingo você não vem, na segunda você também não vem. Por quê? Porque a sua luta tem falado maior do que a sua fé. O seu momento, a sua crise tem falado muito mais alto do que aquilo que Deus tem preparado para você. Tanto é que o anjo desce de novo e diz: Elias, levanta-te, come, bebe, porque muito longo será o seu caminho. E um dia, apóstolo, perguntei para Deus: por que é que o Senhor, no momento de dificuldade de Elias, o Senhor mostrou água na botija para ele? Por que é que no momento da dificuldade, da crise espiritual de Elias, o Senhor mostrou brasas e pão sobre as brasas para Elias? E Deus disse para mim: eu mostrei a água para Elias no momento da sua crise, para mostrar para Elias que eu ainda sou o Deus do querite. E eu disse: por que é que o Senhor mostrou o fogo? E Deus disse: eu mostrei fogo para Elias no dia da sua dificuldade espiritual, para mostrar para Elias que eu ainda sou o Deus do Carmelo, que responde por fogo. E eu disse: e aí Deus? Deus disse para mim, eu estava dizendo: Elias, você está em crise, mas a sua experiência é maior do que aquilo que você está vivendo. Olhe para mim. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Olhe para cá. Está preparado? Corri para você entender. Esse ano não vai ser um ano de desistência. Esse ano vai ser o ano da virada de Deus sobre a sua vida. Eu estou dizendo que quem te viu caído é o próprio anjo olhando para Elias dizendo: Jezabel quer te ver caído, mas o seu Deus quer te ver de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Talvez você entrou aqui em uma frieza espiritual terrível, e eu quero que você erga as suas duas mãos agora. Feche os teus olhos. Você vem amanhã, que amanhã eu prego mais um pouquinho. Sim. Feche os teus olhos. Um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Tem pessoas que entrou aqui em crise. Desespero me toma. Você estava tão bem. Por mais pressão que seja, estava tão firme. a situação, o controle, mas essa crise te parou. Na palma de sua essa luta te impediu de sentir a sensibilidade de Deus. choro dura uma noite mais alegre. Mas há um Deus que vai te pôr de pé aqui hoje. Há um Deus que já te usou para muitas vidas. E Ele está dizendo: eu vou descer para te socorrer aqui hoje, nessa noite. Há um Deus que resolveu descer na Mutinga 1509 para dizer: eu vou te tocar hoje. Isso, bem forte. Bem forte. Hoje tem força de Deus para você. Hoje tem fortalecimento de Deus para você. Que a mão de Deus possa te alcançar. Que a sua semana venha ser uma semana de fortalecimento espiritual. Deus te trouxe aqui para dizer que as experiências vão voltar. Deus te trouxe aqui para dizer que a sensibilidade do Espírito vai voltar. Se você crê, aplaude bem forte o nome santo do Senhor. Diga glória a Deus.